Olá, meu nome é Júlia Engler, eu sou produtora cultural e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre escrita de projeto para editais. Para quem não me conhece, eu sou produtora cultural há 8 anos, eu trabalho com projetos na área de música, música brasileira, mais especificamente com foco maior no gênero samba. Antes de ser produtora, eu me formei em letras na extinta Universidade Ibero-Americana e eu fui professora de português, de língua portuguesa, durante alguns anos. Foi justamente essa formação, essa experiência com texto, com linguagem, que me trouxe para a produção. Eu comecei a trabalhar com produção cultural, escrevendo um projeto para um edital a pedido de um amigo. E foi aí que eu encontrei uma nova área de trabalho, encontrei uma atividade que eu gostava muito, que aliava minhas duas paixões, né? A língua portuguesa, a escrita, a linguagem, a música. Para fazer essa videoaula, eu resolvi fazer um recorte, porque existem muitos editais públicos, editais privados, editais de muitas áreas culturais, de muitas linguagens artísticas, e aí seria impossível em um vídeo dar conta de tudo, né? Então, eu fiz um recorte para falar mais especificamente daquilo que eu tenho mais experiência, portanto, vou conseguir trazer informações que sejam mais úteis para quem trabalha nessa área. Então, eu escolhi falar do edital PROAC, gravação de disco, tanto para música instrumental quanto para canção. Normalmente, hoje em dia, né, nesse ano de 2023, essas áreas estão separadas, né? Música instrumental e música e canção estão separadas, né? A música instrumental, ela tá junto com música erudita, mas já houve outros anos em que a música instrumental estava junto com a canção, mas o que eu acredito é que todas as dicas que eu vou trazer aqui nesse vídeo podem se aplicar nos anos futuros em que esse edital se realize, né? Mesmo que volte a unir música instrumental com música erudita, com canção, mesmo que a estrutura do edital mude um pouco, mas o que a gente vem observando é que há muitos anos, pelo menos durante esses 8 anos em que eu tenho escrito projetos para o PROAC, a estrutura é muito parecida, mudam-se poucas coisinhas, tá bom? Então, a estrutura do edital PROAC, ela vem marcada por várias partes, né, que a gente divide ali em apresentação, relevância e pertinência, concepções artísticas e por aí vai. Então, eu vou falar um pouco de cada uma dessas partes para vocês. Então, vamos lá. Antes de eu entrar em cada uma das partes específicas do edital, vale ressaltar que é muito importante, antes de você começar a escrever, você ler o edital inteiro. Não tenha preguiça, leia tudo, porque essa leitura vai otimizar o seu trabalho de escrita, vai trazer muitas luzes para você na hora de escrever, vai trazer inspirações, inclusive, vai te dar ideias. Então, leia atentamente, releia se for necessário. Uma parte específica do edital que eu gostaria de trazer também aqui, antes da gente entrar nas divisões do texto, são os critérios de avaliação. Esse é o seu norte, né? O edital está sendo claro, honesto com você, ele está dizendo o que eu espero do seu projeto. Então, esses critérios, você não pode perdê-los de vista jamais, quando você estiver escrevendo o seu edital. Então, os critérios são a qualidade e relevância artística e cultural do projeto. Qualidade é uma coisa, relevância é outra. Relevância e qualidade do quê? Artística e cultural. Então, cada uma dessas palavrinhas que estão aí nesse critério dizem muita coisa. A qualidade.
Então, o quanto de expertise, o quanto de estudo, o quanto de refinamento, né, existe nesse fazer artístico que está sendo proposto nesse projeto. Isso é muito subjetivo? Sim, mas existe uma banca que é qualificada para avaliar essa qualidade, né? E para diminuir ao máximo a subjetividade desses conceitos. Então, tente demonstrar essa qualidade. A qualidade mesmo, artística do seu projeto, ela vai estar demonstrada no vídeo que você vai mandar, né? Na faixa demo que você vai mandar. Nenhum texto, nenhuma pessoa vai conseguir escrever sobre a qualidade artística do seu trabalho, né? Essa qualidade, ela vai aparecer na demo, é por isso que existe a demo. Então, vai ser observado, né, a qualidade das composições, a qualidade das interpretações, dos músicos envolvidos, do arranjo. Se você também apresenta um material bem gravado, bem captado, bem mixado, tudo isso já é a oportunidade que você tem de mostrar que você tem condições de produzir um material de alto nível, de grande qualidade. Por quê? Porque a gente é brasileiro, a gente vive aqui produzindo música brasileira e a gente tem um século de tradição de música de altíssimo nível, de música muito bem gravada, de música muito bem arranjada. Então a gente precisa dar continuidade nesse nível de qualidade ao que vai ser produzido. É importante para o Estado que o dinheiro público seja investido em um produto final que seja condizente com essa produção tão maravilhosa que o nosso país já pôde produzir. Relevância, nesse mesmo critério, qualidade e relevância. Relevância já é outra coisa que você pode demonstrar no seu texto. Qual é a relevância? Existem aspectos históricos, sociais, que dão relevância ao seu projeto. Então, preste atenção em todas essas coisas que você precisa demonstrar. Quando a gente for falar da escrita, aí a gente vai entrar melhor em como argumentar sobre a relevância do seu texto, do seu projeto. O segundo critério, potencial de impacto cultural na formação de público. Uma coisa muito importante para o PROAC é formar público. Não adianta a gente produzir grandes obras musicais se não há quem ouça. E isso eu acho muito legal do edital, essa preocupação. Se a gente precisa de um edital para produzir o nosso disco, é porque a gente não está inserido num mercado fonográfico super comercial, onde os recursos não faltam, né? Se você é um músico independente, se você é um artista independente e recorre a um edital público, é porque você precisa disso. E a gente precisa por quê? Porque a gente precisa também formar público para ouvir as coisas que a gente quer produzir. Então, não basta gravar um grande disco, a gente precisa formar público. É aí que vão entrar outras ações para além da gravação do disco em si, né, do álbum em si. Então você vai precisar sempre incluir no seu projeto alguma atividade formativa. Normalmente essas atividades vêm como forma de contrapartida, e também no show é importante que você tenha essa preocupação de formar público em lugares onde é necessário formar público. Num lugar que já tem muito público daquele segmento que você trabalha, ali você não está formando um público, né? Então, muitas vezes é importante prestar atenção nisso. No terceiro
critério de avaliação, a gente tem qualificação dos artistas e técnicos envolvidos. Qualificação é você mostrar para os avaliadores que você já tem experiência em realizar projetos, que você já realizou outras gravações de outros discos, que você tem essas competências, essas habilidades desenvolvidas, plenas, maduras. Isso é importante tanto para os artistas quanto para os técnicos. Então, inclua no seu projeto, né, o nome de pessoas que têm respaldo de toda a área onde você trabalha, né? Inclua no seu projeto profissionais que já tenham construído um trabalho sério, reconhecido. O próximo critério é compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação do cronograma. Compatibilidade orçamentária, vamos pegar essa primeira parte aqui. Compatibilidade orçamentária é, como o próprio nome diz, você apresentar um orçamento que seja compatível. Compatível com o quê? Também uma outra subjetividade, né, que aparece aqui. Mas a gente precisa adotar um bom senso que precisa ser compatível com aquilo que se pratica no mercado, com aquilo que é justo, com aquilo que o meio em que a gente trabalha estabeleceu como média, como algo ideal, né? Então, cachês, custos, tudo isso precisa estar dentro daquilo que a gente sabe que se pratica no mercado, né? Um cachê muito abaixo ou muito abaixo ou muito acima conta contra o seu projeto, né? Um custo de qualquer que seja, né, a despesa que você vai ter no seu edital, ele também vai contar contra o seu projeto. Então, demonstrar que você conhece os valores que se praticam, que você sabe fazer uma tabela bonitinha, que todos os valores batem, isso aí é essencial. E a adequação do cronograma, conhecer as etapas do seu projeto, saber qual é o tempo ideal para cada uma dessas etapas e apresentar um cronograma que seja adequado ao edital. Esse edital ele tem no máximo, esse projeto do PROAC pode ser desenvolvido até no máximo 12 meses. Então você tem que fazer caber em 12 meses o seu projeto e explicar quais são cada uma dessas etapas. E o último critério é capacidade de realização e histórico de realizações do proponente. Então não basta o artista ter um currículo legal, os técnicos terem um currículo legal, o proponente também precisa ter. Se você como artista é o proponente do seu edital, mostre que você também, além de tocar bem, cantar bem, compor bem, que você sabe realizar projetos culturais, que é uma capacidade da área de produção. Caso você não saiba, mostre também que você tem uma produção para fazer isso para você. Que você tem uma produtora parceira, que você tem uma empresa parceira para fazer isso. Então, essa capacidade de realização histórico de projetos não tem a ver com o seu currículo artístico, tem a ver com o histórico de realização de projetos. Para concluir essa parte dos critérios, vamos pensar o seguinte: cada critério, então os avaliadores eles atribuem uma nota de 0 a 10 para cada um desses critérios e eles têm pesos iguais. Cada um desses pontos tem pesos iguais, a não ser num caso de desempate. Os critérios A e B terão um peso maior do que C, D e E. Então, numa situação de desempate,
qualidade e relevância artística e cultural do projeto e potencial de impacto na formação de público terão mais peso do que os demais. A gente ouve muitas pessoas falando, não, o orçamento é o mais importante, realmente, né, gente? Se você apresentar um orçamento que não tem pé nem cabeça, o que demonstra que você não sabe lidar com uma verba pública, realmente não tem como seu projeto ser aprovado. Mas ele é um dos critérios de avaliação. Ele é um desses 5 critérios de avaliação. Então, todos eles precisam ter notas boas para que o seu projeto seja aprovado. Bom, então vamos lá. Vamos falar de cada uma das partes de escrita do edital. Eu não vou entrar na parte de produção do vídeo, eu não vou entrar na parte dos anexos, da parte burocrática. Eu vou aqui falar um pouco sobre como escrever cada uma das partes compostas por texto. Porque conversando com amigos, com pessoas que escrevem projetos, eu percebi que essa é uma das principais dificuldades das pessoas. Claro que tem muita gente que tem muita dificuldade para fazer um orçamento, outras sentem mais dificuldade para escrever um cronograma, mas a maioria das pessoas diz que não sabe escrever, né? Isso é uma coisa muito comum da gente ouvir, não só na escrita de editais, não só na escrita de projetos, né? Infelizmente a gente vive essa realidade, a gente vive com essa sensação de que a gente não sabe escrever, né? Que a gente se forma na escola, na faculdade e ainda continua com muita dificuldade de organizar nossas ideias num texto, de construir um texto bem escrito, bem argumentado. Então, eu resolvi fazer aqui um primeiro momento, né, para não ser uma aula sobre produção textual, uma aula de redação, uma aula de português, eu resolvi falar sobre o que deve ser dito em cada uma das partes do edital, para começar a clarear a cabeça de quem tem dificuldade nessa parte. Então, o primeiro item A, é a apresentação do seu projeto. Essa apresentação, ela é, como num trabalho acadêmico, ela é um resumo, ela é o primeiro contato que o leitor, o avaliador vai ter com o seu projeto. Ele precisa ter uma ideia clara do que é o seu projeto nessa apresentação. Eu acredito, na minha opinião, que esse texto deve ser curto, ele deve ter 3, 4 parágrafos, 5 parágrafos no máximo, ele deve ter uma página para explicar. Então, explicar o que será realizado, qual é o escopo do seu projeto. Então, o escopo desse projeto, a gravação de disco, ele sempre compreende, então, a gravação de um álbum musical e de alguns shows, né? Isso é o escopo mínimo. A gente tem também as atividades formativas de contrapartida, que também podem aparecer nessa apresentação de forma muito breve. Então, você precisa apresentar, no primeiro momento, apresentar o que será realizado. Então, vou gravar um disco de samba do compositor tal, vou gravar, estou falando aqui na primeira pessoa, mas o ideal é que você não escreva na primeira pessoa do singular, para não dar esse caráter pessoal ao seu texto, né? Como na redação de vestibular, como no texto acadêmico. Tente sempre escrever sem essa pessoa aí tão marcada, né? Com um certo distanciamento. Então, o projeto X consiste na gravação de um disco com as composições de tal pessoa, participarão do disco os artistas tal e tal, e nós realizaremos tantos shows e também determinadas ações de contrapartida. Beleza, expliquei o escopo do meu projeto,
Ele vai ter disco físico, ele não vai ter, ele vai estar nas plataformas, quais são os lugares que eu vou realizar o show. Pode apresentar de forma breve isso, né, nessa parte do texto, nessa parte da apresentação, mas não precisa se aprofundar nessas informações, nesse detalhamento. Você vai ter um monte de outras partes do projeto para falar sobre isso, de forma mais detalhada. Quem fará esse projeto? Quem é o artista principal? Quem é a pessoa que assina artisticamente? Então, seja um artista específico, seja um músico, seja um grupo, aqui cabe um parágrafo de apresentação desse artista. E também cabe uma breve explicação da concepção artística, que também vai aparecer no próximo item do edital. Então aqui você faz uma parte resumida da concepção artística do seu trabalho. E aí quem ainda não sabe o que é concepção artística, quem não tem esse conceito muito claro, eu já vou me aprofundar mais quando a gente chegar no item C, que fala de concepção artística, tá? Então você pode apresentar a concepção artística de forma abreviada na sua apresentação e a relevância também, de forma abreviada, tá? Essa é a apresentação do seu projeto. Escopo, o que será realizado, quem realizará, concepção artística e por que ele é importante, de forma resumida. Agora vamos para o item B. Então vamos lá, item B, qual é a relevância artística, cultural do seu projeto e a pertinência? Essa é a parte argumentativa do seu projeto. É a parte em que você precisa, né, usar de persuasão, argumentação bem construída para convencer os avaliadores de que o seu projeto deve existir, que ele merece receber investimento público para ser realizado. Então, qual é a relevância? Também é um conceito subjetivo, com certeza. O que é relevante para algumas pessoas não é relevante para outras, mas a gente tem que confiar também na capacidade avaliativa da banca que está nos examinando e também a gente tem que ser o mais claro e persuasivo possível no nosso texto. Faça essa reflexão, por que o meu projeto é relevante? Se você não conseguir encontrar relevância, é um problema, né? Você precisa fazer essa reflexão e encontrar, e no primeiro momento, para você essa relevância ser muito clara, né? Então, meu projeto é relevante porque eu estou dando continuidade a uma tradição musical X, Y ou Z. O meu projeto é relevante porque ele representa justamente uma ruptura em uma tradição. E eu quero apresentar justamente essa ruptura, eu quero apresentar justamente essa quebra de paradigma. O meu projeto é relevante porque ele retrata de forma pioneira uma produção que está acontecendo na atualidade e tem poucos registros. Ou o meu projeto é relevante porque ele retrata o tempo que eu vivo, ele é produzido por artistas cuja representatividade seja muito importante nos tempos que a gente vive hoje. Tudo isso pode aparecer na relevância do seu projeto, né? Essa relevância artística, social, cultural, né? Se você trabalha com mestras e mestres da cultura popular, o seu projeto é relevante por isso. Se você trabalha com jovens, com artistas muito jovens, com um sopro novo, artístico, que vem surgindo, que vem aparecendo, o seu projeto é relevante por isso. Se o seu projeto é vinculado a uma tradição preciosa, ele é relevante por isso. Se o seu projeto é muito doido e mistura muitas coisas
boas que já existem e produz uma coisa muito nova, ele também é relevante por isso. Saiba apresentar o que é relevante no seu projeto, artisticamente, certo? E a pertinência, é pertinente ou não é mais pertinente? Já foi pertinente um dia, né? Então, produzir canções cujas letras apresentem conceitos machistas, racistas, não dá mais. Fere os valores vigentes no tempo que vivemos, ainda bem. Então, tome cuidado, preste atenção com essas coisas, tá bom? Uma dica muito importante também para construir bem uma argumentação, para ser persuasivo, você não pode se autoelogiar. Então, a argumentação não é elogio, não é dizer os músicos são maravilhosos, são os melhores músicos do mundo, as composições são as mais bonitas, as mais lindas, as mais emocionantes. Isso, o avaliador, ele tem que sentir e ele tem que perceber através do seu vídeo, da sua gravação demo. Mas o seu texto tem que apresentar relevância com base em análise crítica, em dados concretos. Então, o artista, ele tem um trabalho de excelência, por quê? Porque ele já realizou tais e tais e tais projetos, porque ele já esteve em tais e tais e tais espetáculos renomados, em discos importantes, ele contribuiu para a área dele, para o gênero musical dele de tal forma, ele recebeu prêmios, menções, né? Então, tudo isso demonstra a excelência artística de alguém, de forma argumentativa. Não elogios e adjetivos, né? Um texto cheio de adjetivos e rasgação de seda enfraquece a sua argumentação, tá? Bora pro próximo item. Então, o item C, concepções e referências artísticas, repertório previsto e outras informações pertinentes. Concepções e referências artísticas. O que isso tem a ver com a relevância, né? Ele tem um link com o item anterior. Você já disse por que o seu projeto é importante, e é possível que ao dizer por que o seu projeto é importante, já tenham aparecido algumas referências e algumas concepções, mas aqui é o lugar de deixá-las muito claras, né? Deixar essas concepções e essas referências muito claras. Então, pensando que quem avalia o seu projeto é alguém da área musical, é alguém da área cultural, essa pessoa vai reconhecer as suas referências, as suas concepções. E aí é importante você demonstrar que você sabe de onde você vem, de qual escola musical você vem, de qual escola artística você vem. Todo mundo tem um ponto de partida, todo mundo tem em quem se espelhar. Até mesmo os projetos mais de vanguarda, mais revolucionários, mais inovadores, eles dialogam com aquilo que foi produzido anteriormente. Então, é muito importante mostrar que você tem esse conhecimento histórico daquilo que já foi produzido na sua área de atuação. Então, se eu vou fazer um disco de samba, então eu tenho aqui um samba que se vincula a uma linguagem desenvolvida na época tal, usamos uma instrumentação X, Y, Z, né? Se eu vou fazer um disco de jazz, a nossa linguagem de jazz é essa, desenvolvida por tais artistas, nós temos essas referências cruzadas com essas outras referências. Então não tenha medo de citar nomes de quem veio antes de você e até mesmo dos contemporâneos, né? Então, o artista tal, ele faz parte de uma cena musical junto com
tal outro artista. Então, demonstre de onde você vem, onde você se situa como artista. Isso não é limitador, isso é esclarecedor para quem está conhecendo o seu projeto e muitas vezes é um avaliador que não te conhece, não conhecendo o seu trabalho. Se apresente de uma forma que demonstre que você tem base, que você tem estofo, que você tem pesquisa, que você tem conhecimento. Isso é muito importante. Então, concepções e referências artísticas, o que veio antes de você, qual é a sonoridade do seu trabalho, qual é a linguagem do seu trabalho, ou quais as linguagens, quais as sonoridades, né? Isso não tem limite, mas demonstre que você sabe minimamente situar o seu trabalho historicamente, artisticamente, esteticamente. Essa parte, além de você falar sobre isso, falar sobre o seu trabalho, fazer uma análise crítica do seu trabalho, os avaliadores querem que você demonstre ao máximo o que você já tem pronto. Então, repertório previsto. Então, o que você já tiver pronto, né? Coloque nessa parte. Temos algumas faixas já, temos algumas composições. Coloque o nome das músicas, coloque um pouco de informação sobre cada uma delas, coloque as letras, coloque o máximo de informações que você puder, né? Você já tem uma ideia de material gráfico, de identidade visual do seu projeto? Coloque tudo para que tudo que amplie, tudo que aprofunde a noção que o avaliador pode ter do seu trabalho e tudo que o possa seduzir, né? Então, quanto mais avançado você já tem no seu projeto, eu já tenho uma ideia de concepção visual, eu já tenho uma ideia da sonoridade, eu já tenho uma ideia de instrumentação, né? Vai ser o quê? Quem vai tocar? Quais são os instrumentos? Qual a instrumentação? Quem vai arranjar? Quem vai fazer a produção musical? Tudo isso dá para o avaliador a noção de que você sabe fazer um belo disco, que você sabe fazer um belo álbum. Então demonstre, inclua nomes de referência no seu projeto, convide essas pessoas, claro, não inclua o nome delas sempre de autorização, convide essas pessoas, peça a declaração de vínculo, a declaração de que a pessoa quer participar do seu projeto, inclua esses nomes, isso vai enriquecer e vai tranquilizar o seu avaliador, ele vai dizer, poxa, essa pessoa está conseguindo reunir aqui uma equipe muito legal que vai fazer um bom disco. Então vamos lá, entender expectativa de público. Bom, isso é um número que você precisa colocar, mas não é tão simples, né? Às vezes a gente fica muito perdido para entender. Então faça uma estimativa realista, otimista e também realista. Pense que se você quer fazer um show num teatro que tem 500 lugares, que você vai conseguir levar 500 pessoas no seu show. Mas não seja, né, não passe assim do que é possível ser realizado. Então, calcule todas as ações do seu projeto, toda a estimativa de público de todas as ações do seu projeto. Então, quantas pessoas eu pretendo alcançar através da audição do meu disco nas plataformas de audição, né? Então, você já tem outros discos gravados? Quantas pessoas já ouviram o seu disco nas outras, né, anteriormente? Faça mais ou menos uma estimativa. Se você não tem um disco, outros artistas que você conhece, que trabalham no seu segmento, que tem mais ou menos, né, o mesmo alcance que você, quanto que essas pessoas estão alcançando lá nas plataformas? Faça uma estimativa realista, né? Porque se for irreal, isso também pode enfraquecer o seu projeto. Mas pense, quantas pessoas vão ouvir seu disco nas plataformas, quantas pessoas vão aos seus shows, quantas pessoas vão ser alcançadas nas redes sociais, quantas pessoas vão nas ações
formativas, palestras, aulas, workshops, tudo isso, calcule tudo isso e chegue a um número para colocar aí na expectativa de público. Bom, letra E, cidades alcançadas. Então aí você precisa colocar quais são as cidades que você vai alcançar fisicamente. Ah, eu quero que minha música chegue no mundo inteiro. Não, ele está te perguntando fisicamente. Vai ter show só na capital? Vai ter show em outras cidades do estado? Então, coloque quais cidades receberão atividades presenciais do seu projeto. Beleza? Item F, plano de divulgação. Então, não tem segredo. Como que você divulga o seu trabalho? Você precisa recorrer a formas de divulgação, né, a profissionais que vão te ajudar a divulgar o seu trabalho. A clássica assessoria de imprensa é muito importante, né? Então inclua no seu orçamento, inclua no seu projeto assessoria de imprensa, que é muito legal. E hoje em dia, um bom gestor de marketing digital, né? Alguém que vai saber fazer a sua divulgação virtual chegar ao máximo de pessoas possíveis. E os clássicos, né, que eu acho que ainda funcionam muito, como cartazes. Então, eu vou fazer um show num bairro específico, coloca cartazes no comércio local. Isso atrai as pessoas que já estão acostumadas a frequentar aquele bairro. Eu vou fazer um show num centro cultural, eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer uma videoaula, uma aula, né, um workshop num centro cultural. A gente sabe o quanto é difícil levar público nessas ações formativas. Então, vou fazer cartaz, vou colar em outros lugares que eu sei que tem pessoas interessadas. Então, por exemplo, vou fazer um workshop de instrumento num centro cultural X. Eu preciso de pessoas que toquem esse instrumento. Então eu vou pedir para divulgar em lugares que tenham pessoas que toquem esse instrumento, né? Então em casas onde tem show, pede para colar um cartaz, pede para colar, para entregar um panfleto, pede para as pessoas falarem, para as pessoas divulgarem. Isso ajuda muito, o boca a boca, e a forma mais tradicional, mais antiga, mais simples também funciona muito, porque é muito importante que as suas ações tenham um público. Item G, cronograma, muito importante. Por quê? Porque é um dos critérios de avaliação, né? Um daqueles 5 critérios é o orçamento e cronograma. Vamos demonstrar para o avaliador que você sabe construir um cronograma. Como é que você demonstra isso? Conhecendo o tempo adequado para cada etapa do seu trabalho. Pense em tudo. Então, você sabe quanto tempo você precisa para contratar equipes de trabalho? Quanto tempo você precisa para realizar uma mixagem, uma masterização, desenvolver uma identidade visual? Quanto tempo você precisa de ensaios? Quanto tempo você precisa conversar com os arranjadores para ver quanto tempo eles precisam para desenvolver os arranjos do disco? Quantas horas de estúdio você vai precisar? Como dividir essas horas em dias? Se você nunca fez, pergunte para pessoas que já fizeram. Sempre pergunte para alguém, algum amigo que já fez, algum amigo que já gravou um disco. Então, mais ou menos quantas horas eu vou precisar de estúdio? Mais ou menos quantos dias? Então eu preciso de 40 horas. Eu vou gravar 10 horas por dia? Vai ser cansativo? Como é que o estúdio trabalha? Trabalha fechando uma diária? Trabalha fechando horas? Tudo isso você precisa planejar antes de escrever o seu projeto,
porque você vai demonstrar no seu cronograma que você sabe realizar o projeto de forma adequada, né? Quanto tempo de divulgação? Quanto tempo eu vou pagar para assessoria de imprensa? Qual é o momento ideal para a assessoria de imprensa começar a divulgar o meu trabalho? Qual é o momento ideal para o gestor de marketing digital começar com patrocinados e a distribuição digital do meu disco? Quando que ela deve começar? Quando que eu devo contratar? Na hora que o disco já estiver pronto, eu vou lá conversar com a distribuidora? Qual que é o momento certo? Então, coloque tudo isso no seu cronograma. Precisa ser especificamente dias? Não. No mês 1, o que eu vou realizar? No mês 1, eu vou realizar a contratação de equipe, desenvolvimento dos arranjos, tá? No mês 2, o que vai ter? No mês 2, ensaios, e Separe por meses, você tem no máximo 12 meses para desenvolver o seu cronograma. Então, separe por meses e mostre quais ações tem em cada mês. Só isso. No mês 3, vamos gravar. No mês 4, vai ter a mixagem e a masterização. No mês 5, vamos lançar nas plataformas, vamos realizar os shows. Então, faça bonitinho, inclua todas as ações. Tudo, de pré-produção, produção do disco, produção dos shows, divulgação, marketing, tudo isso tem que aparecer no seu cronograma, né? Essas coisas vão andando juntas para que seu lançamento ocorra de uma maneira legal. Orçamento. Bom, daria pra gente ficar uma aula inteira falando de orçamento, não dá, né, pra eu esmiuçar, porque eu também resolvi fazer esse recorte da parte textual. Então, o orçamento, para que ele seja adequado, siga o modelo que o edital traz. Ele tem já um modelo de planilha, você só precisa fazer uma planilha de Excel bonitinha naquele modelo. Peça ajuda se você não sabe, contrate alguém para fazer se você também não sabe, mas mande uma bela planilha, bonitinha, simples, como está lá no modelo do edital. E também a dica é, se informe sobre os valores que se pratica na sua área, né? Então tudo tem que estar na sua planilha e dentro daquilo que é praticável, né? Claro que, por exemplo, cachê artístico é uma coisa que varia muito, né? Dependendo da área do artista ou do grau de notoriedade, de fama, de tudo, né? São coisas que mudam muito, mas seja coerente com o que está posto no mercado. Então, se informe sobre os valores de estúdio, de gravação, mixagem, masterização, projeto gráfico, produção executiva, produção musical, arranjos, alimentação, transporte, direitos autorais, técnico de som, iluminador, hold, locação de equipamentos de som, ECAD e quantas outras rubricas mais forem necessárias para a realização do seu projeto, tá? Item I, currículo do proponente. No currículo do proponente, então é muito importante que você demonstre que o proponente está apto a realizar um projeto como esse. Logo, experiências em projetos como esse, em editais, com verba pública, né, de administração do dinheiro público, contam muito. Se você não tem essa experiência, se o proponente não tem, demonstre experiência em outras áreas, em outros projetos similares. Se você realiza grandes shows, você é uma pessoa que tem competência, então, para realizar um grande projeto também, né? Então, coloque ali as suas principais realizações que demonstrem que você tem capacidade e responsabilidade para administrar uma verba pública, fazer bom uso de um dinheiro público num projeto cultural.
Item J é a ficha técnica, é uma lista com os nomes, o número do CPF e a função de cada um do projeto. Inclua o máximo de pessoas que você puder nessa lista, para que os avaliadores conheçam a sua equipe, os nomes, né, das pessoas. Isso é muito importante. Item K, breve currículo de 3 participantes. Bom, então aqui tem algumas coisas que eu acho importante dizer, né? Normalmente a gente faz o quê? Liga para as pessoas, para 3 pessoas, fala, me manda seu currículo, me manda seu currículo. A gente copia e cola e acabou. Mas tome cuidado com isso. Isso é super importante. Eu costumo escrever release para alguns artistas e músicos. E aí o que eu percebo é que existe um hábito de pegar aquele release e fazer aquela lista de nomes. Já toquei com um monte de nome. Isso não diz nada para quem está te avaliando. É uma lista de nomes que, assim, pode ser que você tenha tocado com uma pessoa uma vez na vida, ou você pode ter desenvolvido um trabalho enorme com aquela pessoa, um trabalho super relevante. Isso faz muita diferença. Então, demonstre a relevância do seu trabalho. Eu já toquei com fulano de tal, é muito vago, diz muito pouco, né? Claro que eu já toquei com uma pessoa muito importante, com alguém que para mim tem muito significado, claro que tem um significado enorme para você, mas na hora que a pessoa está avaliando um monte de projeto, que ela está lendo um monte de release, é difícil ela se atentar a cada um dos nomes e atribuir sentido a isso. Então, coloque mais verbos do que nomes no seu release, né? Então, realizei a gravação de tais discos, produzi determinados espetáculos, me dediquei à pesquisa de determinado repertório e produzi um material audiovisual tal e tal, né? Ou então acompanhei a cantora XYZ durante não sei quantos anos. Isso tudo são informações que demonstram a consistência da caminhada artística de quem tá mandando aquele release, tá bom? Item L, muito importante, não aparece nos critérios de avaliação, mas é algo muito importante. Detalhamento da proposta de contrapartida. Esse ano, 2023, o PROAC já colocou como contrapartida obrigatória pelo menos uma ação formativa, educacional, né? Antes isso era uma coisa que estava tácita, que estava implícita. Agora está explícita. Eles querem uma atividade formativa. Então, isso é o obrigatório, é o básico. Ofereça mais, sempre, para ser mais competitivo, ofereça mais do que o obrigatório. Então, oferecer cópia dos discos para a secretaria é obrigatório. Ação formativa é obrigatório. Ofereça mais workshops, deixe disponível na internet mais material de formação de público. Então, se você compôs, se você arranjou, se você tem partituras, se você tem material de estudo, disponibilize para o público. Disponibilize para quem quer estudar, para quem quer se formar. Produza vídeos falando sobre o seu processo criativo para as pessoas entenderem por que o público gosta de ouvir algo mais elaborado. Quando ele entende, né, que aquilo ali é elaborado, a beleza nos pega, nos capta, né? Mas quando a gente entende o quanto algo é elaborado, quanto aquilo requer estudo e capricho e dedicação para ser feito, a gente se encanta ainda mais, né? Eu digo por mim, que não sou artista, não sou musicista, não sou cantora, mas ao perceber o quão é difícil, né, tocar bem um instrumento, compor uma música de forma bonita,
estudar um arranjo, estudar a parte musical e o quanto isso é elaborado, isso me formou também como ouvinte, como público. Eu passei a apreciar coisas de uma outra forma, né? Então, acho que é isso que o PROAC quer, que você ajude outras pessoas a ouvirem música de uma forma mais profunda, mais atenta, mais elaborada, né? Então, tudo isso vai contar muito. Uma dúvida sobre contrapartida, que eu mesma tinha até pouco tempo atrás, perguntei para amigas que já fazem isso há mais tempo. Ações de contrapartida podem ser remuneradas? Podem. Existem projetos que foram aprovados que colocam contrapartidas com remuneração, projetos que colocam contrapartida sem remuneração. Tipo assim, eu tô entendendo que eu vou fazer uma ação como forma de agradecimento pelo investimento no meu projeto, então eu não vou receber. Eu vou dar uma aula sem receber. Outras pessoas entendem que não. Eu estou retribuindo, mas todo o trabalho precisa ser remunerado. Eu vou fazer uma videoaula, vou fazer uma aula, uma palestra, um workshop, então eu vou me remunerar sim. As duas realidades são contempladas no edital PROAC. Use o velho bom senso, né? Então é claro que assim, eu entendo assim, por exemplo, você vai fazer um show num centro cultural. Um pouco mais cedo, você também já vai aproveitar aquele mesmo dia para fazer um workshop. Então você não vai ter gastos a mais, não é um dia a mais de trabalho para você. Então pode ser que esse workshop não precise de remuneração. Agora, se é um dia que você vai reservar, que você vai sair da sua casa, que você vai deixar de fazer outros trabalhos para se dedicar àquela aula que você vai dar, coloque ali uma remuneração, coloque uma ajuda de custo, pelo menos, né? Use o bom senso. Não é a ação de contrapartida, a ação formativa, não é o lugar onde você vai colocar um grande aporte financeiro, né? Não é essa a ideia. Mas pode sim ter uma remuneração, tá? E aí, o último item, né, registro audiovisual, é o vídeo, então invista no material, no melhor material que você puder. Ele é o que vai demonstrar que você tem capacidade de produzir algo de qualidade. Então, faça esse investimento, porque é o mais importante, tá bom? E depois disso tem os anexos, né, a documentação, que aí a gente vai deixar para falar disso, a gente pode deixar para falar disso num próximo vídeo, tá bom? Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês e boa sorte com seus projetos, que a gente consiga realizar cada vez mais projetos musicais de qualidade e boa sorte, até mais!